Ou seja, a gente vinha falando, né? A defesa havia explicado ao Supremo que os próprios advogados acessaram os perfis de Felipe Martins e não o próprio investigado que acessou, né? Mas dando continuidade. Diz Moraes, né? A própria defesa reconhece a utilização da rede social, não havendo qualquer pertinência na alegação defensiva de que as redes sociais foram utilizadas para preservar, organizar e auditar elementos informativos pretéritos relevantes ao exercício da ampla defesa, né? Então, o que a defesa dizia é, sim, a gente acessou o perfil do LinkedIn de Felipe Martins para pegar ali algumas informações, né? Preservar alguns posts, salvar algumas coisas que poderiam ser úteis no futuro, já que Felipe Martins estava na iminência de ser preso definitivamente por causa da condenação a 21 anos de prisão imposta pela primeira turma do STF. E aí, seguindo no que diz o ministro Alexandre de Moraes, o acusado demonstra total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas, em virtude de que, ao fazer uso das redes sociais, ofende as medidas cautelares aplicadas, assim como todo o ordenamento jurídico. Nesse ponto que se segue, Carol, vem uma questão interessante, porque Moraes fala o seguinte, que a possibilidade de prisão preventiva já havia sido colocada, né, avisada de antemão por Moraes quando foi decretada a prisão domiciliar, que qualquer descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer outra das medidas cautelares poderia implicar na revogação dessa domiciliar e na decretação imediata da prisão preventiva. Então é como se Moraes estivesse dizendo, olha, Felipe Martins estava avisado quando houve a decisão pela prisão domiciliar e a imposição de várias medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica, a proibição de uso das redes sociais, já foi dado ali naquela ocasião o alerta de que qualquer descumprimento ensejaria a prisão preventiva e foi isso que aconteceu. E aí segue, né, no finalzinho ali da decisão, o ministro Alexandre de Moraes fala, é uma decisão bastante sucinta. Verifica-se que, um pouco mais para baixo, gente, pode descer aí. Verifica-se que Felipe Garcia Martins Pereira descumpriu as medidas cautelares impostas quando fez uso de suas redes sociais. Podem descer, gente, aí um pouquinho? Mais para baixo aí, na próxima página. Isso, aí, nesse parágrafo aí. Verifica-se que Felipe Garcia Martins Pereira descumpriu as medidas cautelares impostas quando fez uso de suas redes sociais, mesmo sabendo que estava proibido de usá-las. Essas circunstâncias, por si só, evidenciam o desprezo do réu pelas medidas impostas e pelo próprio sistema jurídico, pois não respeita as normas e não cumpre as decisões judiciais. Então, é uma decisão, como eu disse, bastante breve do ministro Alexandre de Moraes e que traz aí essa relação de causa e consequência, né, Carol? Quando Martins foi alvo da prisão domiciliar no sábado passado, a decisão já deixava claro que qualquer descumprimento de medida cautelar poderia levá-lo da domiciliar à preventiva e foi isso que aconteceu com a constatação pelo ministro Alexandre de Moraes de que Felipe Martins usou, ainda que por meio dos seus advogados, a rede social do LinkedIn, teve ali movimentações na conta do seu perfil e isso significa, na visão do ministro, um descumprimento apto à decretação da prisão preventiva, que já foi concretizada, já foi feita pela Polícia Federal. Felipe Martins já está em um presídio em Ponta Grossa, no Paraná, e deve permanecer por lá até que a sua prisão preventiva seja convertida na pena definitiva de 21 anos de prisão imposta pelo STF. A gente está em contato com a defesa de Felipe Martins, eles estão preparando uma manifestação, assim que a gente tiver acesso, isso vai ser trazido aqui na CNN Brasil, mas a gente já tem a informação de que isso vai ser contestado, né? A defesa deve sim entrar com um recurso contra essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, cumprida pela Polícia Federal na manhã dessa sexta-feira. E mais uma vez aqui, a Luísa Martins já compartilha conosco a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Destaca a expressão utilizada pelo ministro, ali logo na sua conclusão, na sua decisão, quando ele coloca: essas circunstâncias por si só, como a Luísa colocava para a gente, evidenciam o desprezo do réu pelas medidas impostas e pelo próprio sistema jurídico, pois não respeita as normas e não cumpre decisões judiciais. E aí a gente lembra, né, Luísa, porque Felipe Martins, ele já está condenado a mais de 20 anos de prisão por atuação na trama golpista
E, nesse momento, ainda há recursos em andamento. Por isso que ele não cumpre ainda essa pena definitiva, não tem uma decisão transitada em julgado. Luísa, o quanto que essa decisão agora do ministro Alexandre de Moraes compromete os recursos que a defesa vem apresentando? Carol, essa prisão preventiva, essa decisão de hoje, ela não muda em nada os prazos, né, que ainda estão correndo em relação à ação penal da tentativa de golpe de Estado. Então, os recursos aqui a defesa tem... Eu confesso que eu me perdi um pouco nas datas e nos cronogramas dessa ação específica do golpe de Estado contra Felipe Martins. Eu vou procurar aqui a informação e trago para você, Carol, sobre qual é o prazo final aí para apresentação de eventuais recursos, se isso já foi feito e quais as perspectivas de julgamento. Mas o que a gente sabe a condenação já aconteceu, então já foi determinada ali pela primeira turma. Em tese, Felipe Martins ainda tem direito, né, a alguns recursos contra essa condenação. Esses prazos, eles não mudam com a decretação da prisão preventiva, né? Segue aí a expectativa de que esses recursos sejam negados pelo STF. Expectativa, eu falo justamente porque essa é a tendência, né? O Supremo tem negado todos os recursos, os embargos de declaração, né? E recursos que têm sido impetrados por todas as defesas dos investigados pela tentativa de golpe de Estado. Então, existe essa tendência no radar de que esses recursos sejam negados. Agora a gente está no recesso do Poder Judiciário, então não estão acontecendo os julgamentos. Isso deve ficar aí para o início do ano judiciário a partir do mês de fevereiro, mas com a negativa desses recursos, a ação transita em julgado e é decretado o início do cumprimento da pena definitiva. É o mesmo rito, absolutamente o mesmíssimo rito, Carol, que foi adotado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele estava em domiciliar, respondia ali esse processo da ação penal, já havia recebido a pena, a condenação, né, de 27 anos e 3 meses de prisão, mas enquanto ele estava recorrendo e enquanto o Supremo não julgava esses recursos, ele ficou na domiciliar, né? Aí houve o rompimento da tornozeleira eletrônica e ele foi preso preventivamente poucos dias antes de ter decretado o início do cumprimento da pena. Então, a preventiva, ela não altera em nada esse cronograma e essas expectativas em relação à pena definitiva de Felipe Martins. Isso deve acontecer assim que o Supremo voltar, né, do recesso do Poder Judiciário a partir de 1º de fevereiro. Esses recursos devem ser julgados, possivelmente negados, e aí Moraes vai decretar o início do cumprimento da pena definitiva. E como, no caso de Felipe Martins, ele já está em preventiva, possivelmente, assim, na vida prática dele não vai mudar muita coisa, é só uma conversão mesmo, né, da preventiva em definitiva, descontando também dessa pena definitiva o período em que ele ficar encarcerado agora preventivamente em razão desses descumprimentos das medidas cautelares. E a gente lembra, Carol, e é importante citar isso, o ministro Alexandre de Moraes fala, né, do desprezo de Felipe Martins às ordens judiciais, né, que ele já é, digamos que um reincidente em relação a isso, porque já houve no passado outras ocasiões em que Felipe Martins, mesmo proibido de usar as redes sociais, apareceu, por exemplo, em vídeos ao lado de seus advogados, né? Até na época, isso também foi bastante contestado pela defesa, porque Felipe Martins estava parado ali de braço cruzado do lado do advogado, não falava nada, não manifestou ali nenhuma opinião, né? Não se ouviu nada dele especificamente, apenas do seu defensor, mas isso também lá atrás já havia sido considerado um indício, né, de que Felipe Martins não estaria lá muito disposto a seguir bem certinho o que determinou o STF a respeito da proibição do uso das redes sociais. Agora a situação é mais grave porque Felipe Martins já foi condenado, já tem aí prestes a ser executada uma sentença de 21 anos de prisão pela trama golpista, uma sentença bastante severa que denota ali um lugar até de um certo protagonismo de Felipe Martins nessa engrenagem golpista e aí, portanto, esse descumprimento de medida cautelar é algo que é acompanhado com muito mais rigor pelo ministro Alexandre de Moraes, que ordenou, então, a preventiva nesta sexta-feira. A gente segue no aguardo da manifestação oficial da defesa, Carol.